A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar de coisas eternas, quando a Bíblia nos traz, várias lições, e isso faz, com que a gente observe e amadureça, a nossa compreensão, da palavra de Deus. E portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos mais uma vez, nos colocar diante de Deus para que Ele nos ajude tanto ao esboçar, a palavra de Deus, como também ao escutar, aquilo que Deus tem para a nossa vida e para o nosso coração. Ó Deus eterno, o Senhor é que nos ajuda, é o Senhor que tem palavras de salvação para nós, palavras de direção, de discernimento para as coisas espirituais e eternas. Por isso, nesse momento, eu coloco a minha vida, a vida de todos que estarão participando, ouvindo e também podendo depois, em seguida, fazer uma reflexão mais profunda, Senhor, que o Senhor ajude a cada um de nós a enxergarmos e trilharmos o verdadeiro caminho, não seguindo as nossas próprias imaginações, aquilo que a gente acha a respeito de Ti, mas aquilo que o Senhor realmente é. Por isso nós pedimos a presença e unção do Espírito Santo para que nos ajude. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá, A carta aos Colossenses, capítulo 2, do verso 16 até o 23. Colossenses 2, versículo 16 ao 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Que Deus acrescente a sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, Paulo mais uma vez aqui continua a advertir os crentes de Colossos quanto ao perigo de serem iludidos por falsas doutrinas. Se Paulo já tinha essa preocupação, advertir aos colossenses, muito mais hoje, quando o cristianismo passou aí, por
diversas nações, eu vejo aí justamente um perigo ainda muito maior, né? Porque cada lugar onde foi apresentado, surgiram novas propostas, novas interpretações, e de certa forma as pessoas se distanciaram, né, do objetivo principal, né, daquele que é o cabeça, daquele que tem o poder de governar e dar, né, para cada um de nós a, a verdadeira motivação, o verdadeiro sentido para uma espiritualidade perfeita, né, íntegra, né, correta, de ver as coisas. Mas para isso a gente tem que estabelecer, né, uma conexão mais profunda com Deus, para que a gente não caia, né, não incorra, assim como lá na igreja de Colossos e também nas outras igrejas lá, na igreja primitiva, o perigo, né, dos falsos profetas conduzirem as igrejas ou a igreja de Cristo a erros. E Paulo tinha, né, uma preocupação muito grande com isso. Agora muito mais, né, nos tempos em que nós vivemos, né, a gente vê que as coisas de lá para cá não são tão diferentes assim, não. As pessoas querem fazer da igreja seu modo, né? Parece que se esqueceu que o cabeça da igreja continua sendo Cristo, né? E nós temos que estar plantados nele para que ele dê a forma correta de como segui-lo, de como agradá-lo, do que deve ser feito, né? E a gente não partir para imaginações aí, porque a imaginação humana vai longe, né? Se a gente deixar cada um, né, com as suas imaginações, levam a um lado muito perigoso. E o primeiro ponto aqui que coloca é o legalismo, né? Olha só que interessante, né? Eu tiro uma parte aqui de uma expressão colocada, né, na lição aqui que eu tomo, né, para que a gente possa conversar e fazer a reflexão. Diz assim: os verdadeiros cristãos são aperfeiçoados em Cristo. É o que garantiu completa salvação, perdão e liberdade, né? E não com base a leis, a preceitos inventados por nós mesmos, e alguns deles da antiga aliança, né, que Deus deu para Moisés, para justamente diferenciar, né, o povo de Israel das demais, mas que foi objeto de não foi algo completo, foi simplesmente uma sombra, né, daquilo que estava ainda por vir, que era o perfeito, que era em Jesus Cristo, né? Sendo feito assim, tendo vindo Cristo e tendo sido colocado, né, ou dado uma nova aliança, por que a gente tem que continuar observando o que foi ultrapassado? O que nem em parte as pessoas sempre tinham aqueles preceitos lá, seguiam, né, aquelas leis, mas no fundo o coração ainda continuava mal, né? Essa é a questão, é que a gente seguindo leis e preceitos e tudo mais, não tem o poder de modificar o nosso coração. É o único que tem poder de modificar o nosso coração e dar uma nova razão, um novo sentido de vida, é Jesus Cristo, né? As leis, as coisas daqui passam, né? As coisas de Cristo permanecem.
para sempre. Então colocavam, né, algumas obrigações, né, impunham as pessoas, os cristãos ali gentios, algumas obrigações, entre elas relativos à abstinência de alimentos e à observância de certos dias. Impunha um pesado fardo, né, sobre os seus seguidores, né, tudo aquilo que eles trouxeram lá, que eles tinham conhecimento do judaísmo, eles queriam fazer com que os gentios seguissem a Cristo, mas que observassem também algumas leis judaicas, né? Não fazia sentido isso, né? Aquilo já estava ultrapassado. Opa, espera aí. Você, né, vamos fazer até uma reflexão lógica aqui, né? O judaísmo é uma religião, cristianismo é outra religião. Por que uma religião tem que ser inserido dentro de outra religião? Judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo, né? Quem que é o cabeça da religião cristã, do cristianismo? É Cristo, né? Parece que coisas assim que deveriam ser até óbvias, né, passam a não ser. As pessoas acabam fazendo uma mistura, né, uma salada aí, que daí se torna pesadas. Eu acredito que até essa imposição, né, e quando Deus, né, Cristo olha para tudo essas coisas, vê até um pesado fardo, né? Cristo fala isso, né, nos evangelhos, que eles colocavam pesados fardos, né, aqueles que eram os detentores, os fariseus eram detentores do conhecimento da lei judaica. Vocês colocam sacerdotes, vocês colocam aí pesados fardos, né, sobre as pessoas que nem vocês conseguem seguir. Então tudo aquilo era praticamente uma farsa, porque o ser humano no coração, assim, exteriormente, parece até que ele está seguindo. Opa, ele vai lá no sábado, tal, deixa de fazer algumas coisas no sábado, mas o coração dele, a mente dele continua suja ainda. Então ele continua escravizado. Ele não foi dominado ainda por Jesus, né? Essa liberdade em Cristo faz com que a pessoa seja leve e seja sincero também nos seus atos. Ele não tenta se refugiar e se esconder atrás de rituais. Eu acho que aí está o maior senso, né, de hipocrisia que existe no sistema religioso, queridos. Que existia lá no passado e continua persistindo ainda no presente, né? As pessoas tentando se refugiar atrás, e eu não sei como que isso, né? Se o ser humano não consegue até pensar sobre isso, que o nosso coração Deus conhece, mas é para dar forma para os outros, né? Para que os outros pensem que você é um verdadeiro adorador quando você não é um verdadeiro adorador. Então não faz sentido isso, né? E a gente vê que até umas pessoas, né, que de repente, né, tem uma linguagem mais ríspida e fala logo o que pensa, e alguns que tentam manipular essa falsa humildade e tal, falando, nossa, como ele está fazendo. Mas ele está sendo até mais sincero, porque no fundo aquela pessoa está pensando, só não fala, né? Mas está pensando dali para mais grave até, né? E coisas que realmente separam de Deus. E quando às vezes uma pessoa é sincera, e às vezes ela está cansada mesmo, e às vezes ela está até brigando com Deus mesmo, né? Mas ela faz de maneira clara aquilo.
né? E depois no segundo plano ela se arrepende, pede perdão para Deus e começa, né, uma caminhada legal. Aí Deus reconhece e fala, não, ele foi sincero, mas agora, né, ele é uma conversação, né, é real com Deus, né, uma vida pautada com Deus, não de formas e preceitos construídos aqui. Então a gente não pode, olha só, uma expressão aqui, ninguém vos julgue. Significa que o cristão colossense não devia incomodar-se com acusação por comer certos alimentos proibidos aos judeus, nem por guardar os dias das suas festas. Então achava que não podia comer isso, não podia comer aquilo, né? Ficasse lá para eles, deixa a pessoa lá, ela se sente, né, ela está servindo a Deus e aquilo não contamina, né, o coração, deixa ela lá. Não, mas tinha que ficar julgando e acusando o irmãozinho que gostava, né, de uma carninha, né, de porco, lá um pernilzinho de porco, né, não comia e queria tirar da boca do outro que era um cristão sincero, né? E aquilo não condenava, né? A gente vai ver mais para frente que isso Deus não condena. O que ele condena, sim, é gula, né? Você comer mais do que deve, é bebedice, né? Você cair aí na bebedeira, né? Tomar todas, isso é condenável, né? Mas o fato de você provar, né, se a sua consciência estiver limpa ali com Deus, né? Então algumas vezes assim a gente deixa justamente de comer algumas coisas em relação à saúde mesmo da gente, né? Você não vai saturar o seu corpo de gordura sabendo que a sua, né, as veias aí estão entupindo, né, de gordura e você morrer aí, né? Mas, puxa vida, né? Opa, um pouquinho, vou provar ali. Ah, eu gosto de um torresmo. Come um torresminho. Você não precisa comer um prato de torresmo, né? Come um torresminho, né? E seja feliz com Deus. Então, proibição de comida, de bebida, advertência do dia, principalmente, né, além dos dias de festa, é essa questão do sábado, que hoje, até hoje a gente vê, né, que tem uma, uma religião ainda que guarda o sábado aí, né? É complicado isso, né? Porque ao mesmo tempo que fala de Jesus, né, o nome precioso de Jesus, mas por outro lado continua guardando uma coisa que já foi abolida. Na igreja primitiva, o dia escolhido foi o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, né? Então a gente já dá o primeiro, que é o mais, né, para que a gente entre já começando, não assim, guardar, mas a gente vai aos cultos nos domingos, já preparando a semana, né? Não existe uma guarda, porque eu vejo um tempo atrás as pessoas guardavam o domingo, que acaba sendo a mesma coisa que guardar o sábado, guardar o domingo, porque nós temos que colocar assim, todos os dias pertencem a Deus. Não adianta você ir no domingo na igreja cultuar e depois os outros dias você usar para libertinagem a sua vida, né? Todos os dias são do Senhor. A gente só usa o domingo como primeiro dia, né? Esse sinal que o primeiro lugar vem, né, para Deus, pedir a orientação de Deus, né, quando a gente vai no domingo para ouvir a palavra de Deus, a louvar o nome de Deus, a gente coloca, né, o primeiro dia, para que Deus governe a nossa vida para o resto da semana,
Né? É uma outra concepção, né? Mas eu lembro que não podia trabalhar no domingo, então as pessoas usavam também o domingo como se fosse uma guarda, que não podia quebrar, você não podia fazer nada, tal. Era quase a mesma coisa. Eu acho que é aí que o ser humano ele tem dificuldade, ele continua fazendo e realizando as coisas como se fosse no Antigo Testamento, achando que isso agrada a Deus. E quando a sua mente está toda pervertida ainda em conceitos mundanos, em coisas que trazem uma impureza terrível para o nosso coração, que cria barreira nossa com Deus. E algumas coisas que Deus não pede para que a gente faz pensando que aquilo agrada a Deus, é preceitos humanos. Então a gente tem que observar, queridos, deixar que o Espírito Santo, né, de Deus nos ilumine, dê discernimento para a gente saber mesmo. Né? Eu estive num trabalho secular onde eu trabalhava, né? Alguns domingos eu trabalhava, mas eu não deixava de pensar em Deus. E mesmo lá trabalhando no serviço, né, o momento de você dar testemunho para Deus, né, às vezes a gente não tem opção. Por isso que eu falo esse negócio de guardar o dia é complicado, porque daí pesa na sua consciência, ai, mas será que se eu trabalhar no domingo, e é assim que acontece com aquele que guarda o sábado lá, né, que é o adventismo, eu vou ser claro aqui na lição, eu não sei até onde que a pessoa guarda realmente, né, o sábado, mas dando um peso de consciência que se ele deixar de guardar o sábado, Deus vai condenar ele. Deus não vai condenar você por causa disso. Se você não seguir a ele, né, você não estiver realmente ligado, fazendo coisas concretas, né, que já estão no seu coração, sem esse peso, queridos, de lei. É tudo que vem de fora para dar uma ideia de práticas espirituais é complicado. São formulações humanas, né, que trazem aí é mais um peso, uma tristeza do que algo leve, tão gostoso que é servir a Deus. Quando a gente tem a ideia clara de como é servir a Deus e que nós estamos sendo direcionados para Deus, não traz peso para a nossa vida, para o nosso coração, né? Porque sai da sinceridade, sai com objetividade, né? Não é algo subjetivo como nós vemos aqui, né? Que coloca tanto peso. A sombra deu lugar à realidade, a sombra de todas essas leis, né, que se tornaram imperfeitas, que não levaram, né, as pessoas a compreenderem realmente o que Deus queria, deu lugar à realidade. O que é essa realidade? O próprio Cristo, né? O próprio Cristo que veio e nos aponta, né, que Ele é sublime, Ele é real. Cristo é real, é o que deu sentido, né? Maravilhoso para nossa existência, né? Nos comprou, lavou com o seu sangue, purificou a sua noiva, que é a igreja, que nos direciona, né? E a gente fica ainda tomado, né, de feitos e argumentos que são totalmente sem sentido. E daí uma outra coisa que a lição nos traz, esse misticismo, né, construído em coisa mística. Vamos lá, né? É a crença de que a realidade espiritual pode ser percebida sem o concurso do intelecto humano e dos
sentidos naturais. Os místicos procuram a verdade internamente, valorizando sentimentos, intuições e outras sensações internas, mais do que dados objetivos, observáveis e externos. Os falsos mestres de Colossos proclamavam uma mística união com Deus. Esse é um perigo que até hoje ronda a igreja, né? Então tudo está nesse ar, né, de mística, e por isso que acontece algumas coisas extravagantes no meio da igreja, né? Nós tradicionais somos vistos até como pessoas religiosas, até frias, porque a gente é mais, né, por esse intelecto, observando a palavra de Deus com cuidado, percebendo se aquilo realmente é de... Porque coisa mística, queridos, pode vir do outro lado também. A gente tem que tomar cuidado, né, com isso. Achar que todo essa aura, né, de uma pretensa espiritualidade vem de Deus, e as pessoas começam a pular, mugir e se jogar no chão, bater cabeça. Não, toma cuidado com isso aí. Não sei até quando um culto de adoração a Deus existe relevância, né? As pessoas têm que ir na casa, né, no templo onde a gente vai cultuar a Deus, com as nossas mentes e corações mais inteiramente maduros, e observando algumas práticas de pecado que nós estamos fazendo. Nossa, Senhor, eu não tinha ainda notado, Senhor, eu não tinha observado que isso desagrada ao Senhor. Puxa vida, Deus vai te perdoar, você vai começar, né? Porque a vida cristã é um processo. Às vezes você falhou em alguma coisa porque você não tinha observado isso ainda, né? Mas daí o pregador, né, abriu os nossos olhos, né? O pastor ou quem estava pregando abriu os nossos olhos, a gente vai olhar lá com cuidado. Nossa, realmente, nossa, eu não tinha observado, vai lá. Agora, essa mística todas as vezes encobre, as pessoas não estudam a palavra de Deus, não escutam a palavra de Deus, né, feito de maneira objetiva e real, e fica, né, naquela aura, 2 horas, 3 horas ali pulando, e todo mundo chorando, ou dando risada, sei lá o que, e não continua crentes carnais, né, com envolvimentos aí emocionais. Não que você, às vezes, né, eu sou uma pessoa muito emotiva, sou racional, mas sou muito emotiva, e algumas coisas às vezes assim me toca, mexe e tal, mas eu fico lá na minha, eu não fico lá gritando, esperneando, né? Então a gente sabe se segurar. Você ali mexido, né, por algumas coisas, mas você parte para a mudança, que é o racional. Se você ficar só no emocional, mas não produzir em você diferença, então é complicado, queridos, né? Cuidado, né? A ideia da palavra é cuidado, toma cuidado com isso. Essas visões, né, que precisa coisas extras bíblicas para dar sentido. Olha só que Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2 fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes
E de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O que nós precisamos saber, né, ter e refletir, já está escrito, foi dado pelos profetas, foi dado pelos servos de Deus, e nós temos que refletir, meditar e nos aprofundar. Os evangelhos têm ali lições para a nossa vida diária com Cristo, né? E nas cartas paulinas, como nós estamos vendo, advertências, né, que o apóstolo Paulo está fazendo, que não precisa a gente ficar acrescentando e vendo visões, né, disso. Ah, nossa, eu tive. E as pessoas ficam atrás de visões e de profecias. E algumas pessoas falam algumas expressões, né, profetadas, né? E o pessoal fica olhando aquele camarada lá como um verdadeiro profeta e, viu, e se ilude com essas coisas. Eu não quero, queridos, falar se a pessoa é um falso profeta, não é. Você tem que ver isso, né? Se isso, né, tem base no quê? Porque é um perigo muito grande de a gente ficar depositando a nossa confiança numa determinada pessoa e não em Cristo, né? Quando a nossa, né? Eu acho que o verdadeiro servo de Deus, profeta, ele não tem muito a pretensão de ficar pedindo para que as pessoas vejam nele um verdadeiro profeta. As coisas que você constrói através da palavra de Deus já faz de você um servo de Deus, sem você ficar fazendo profecia. Chegar para o irmão, ah, o Senhor falou isso e tal, e ficar construindo algumas afirmações e às vezes parte para a emoção, né? De repente pode ser, né? Eu não quero entrar nesse campo, né? Porque a gente pode entrar num campo perigoso, mas o que eu quero dizer é que aqui na palavra de Deus existem substâncias concretas, que não há necessidade para que ninguém profetize nada para nós. A gente já tem a segurança em Cristo. É só seguir a palavra de Deus e seguir em frente. A gente sabe que um dia a gente vai ter dias difíceis, no outro dia a gente vai ter dias bons. Se você vai trabalhar, você vai ter o sustento. Não precisa ninguém falar que Deus está preparando para você um futuro brilhante, maravilhoso, né? Ou às vezes algo sombrio também para você. Não fique alicerçando sua vida nisso. Alicerce na palavra de Deus, né? Porque a gente parte para algumas enfatuado, né? Mente carnal enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, né? Significa inchado, sem razão de ser, pelo entendimento dominado por sua carnalidade. A humildade que mascara a arrogância intelectual é falsa, né? Então a gente não pode ter pretensão, né? Nós que somos pastores, pretensão de ser sabedores totais, né? Não, a gente pode errar, a gente pode falhar, mas a gente tem que construir em algo concreto. O que é o algo concreto? É Cristo. Ele sim vai dar para nós tudo que a gente precisa. Retenha a cabeça. Quem que é essa cabeça? É Cristo, né? Não tem como a gente querer construir algo de Deus, algo cristão, deixando Cristo de lado. E muitas vezes a religião começa a criar algo à parte de Jesus, né? Quando Jesus é tudo que nós precisamos. Ele direciona a nossa vida. Ele direciona a nossa vida. Não precisamos ficar criando conceitos, né, elaborados por nós mesmos. Não, a partir de Cristo.
né? Ele também nos dá inteligência, ele nos usa, tal. Mas quando a gente percebe que isso não está sendo construído a partir de Cristo, é perigoso, queridos, né? Tomemos cuidado com isso. Às vezes a gente valoriza muito pessoas. Nós temos hoje pregadores aí totalmente fundamentados, né? Na verdade, assim como Paulo era nos tempos, né, antigos, assim também existe aí, né, pregadores hoje que estão ali alicerçados nas escrituras, mas é complicado também você valorizar ou tentar de repente endeusar essas pessoas. Tome cuidado também, né? Porque assim como teve alguns no passado que muitos seguidores aí, né? E depois eles vieram a cair. E daí as pessoas ficaram sem chão, né? Achando que essas pessoas nunca poderiam cair, né? Porque elas eram pessoas que davam uma substância, e hoje a gente vê não, essas pessoas pregando, né? Outras coisas aí perigosas também. Então, construir a nossa vida espiritual em pessoas se torna um perigo, né? Não em Deus, né? Cristo continua sendo. Se as pessoas estão alicerçadas realmente em Cristo, e você segue a Cristo que Ele está servindo, daí pode alguma coisa acontecer lá que não vai te abalar, porque o seu cabeça, o seu Senhor continua ainda sendo Cristo, e não a pessoa em si. Vamos observar isso. E depois tem o ascetismo. O que é isso, né? É um tipo de moral filosófica. Uma pessoa ascética impõe a si mesma rigorosas limitações. Os hereges de Colossos tentavam alcançar a justiça divina pela autorrestrição. Um sistema, né, religioso mundano que ainda se baseia em ritos, cerimônias, ordenanças judaicas pelas quais se pretendia obter o favor de Deus através desse seguimento, desses ritos e ordenanças. Por que, então, praticar regras humanas elaboradas para promover a espiritualidade? Praticar o ascetismo era adotar um sistema religioso mundano. O asceta se sujeita à abstenção, a uma disciplina rigorosa, por causa do medo de perder a sua espiritualidade. É mais ou menos o que a gente ainda tem. Eu não sabe muito bem, né, como fazer, que a gente tem que se deixar dominar por Deus. E não criar, né, algumas regras rigorosas, né, que a gente não consegue seguir, queridos. É quando a gente está pautado em seguir algumas regras e disciplinas impostas, né, pela religião, a gente começa a perceber, né, com o tempo, que a gente não consegue, a gente faz aquilo de maneira forçada. Tanto é que, né, nós falamos isso um pouquinho, alguns minutos atrás,
que a gente acha que se a gente não seguir aquelas regras que foram colocadas por homens, mesmo por seres humanos, nós estamos contrariando o próprio Deus. Então deixa eu fazer, né? Como a gente falou da guarda do sábado, ou a guarda do domingo, né? Domingo não tem nada a ver com guardar o domingo. Tem a ver de a gente apresentar, né? Se apresentar, ir até o templo em aprender e colocar o primeiro dia da semana ali, já entrando, né, no aprendizado, na oração, para que Deus governe todos os dias da nossa semana. Diferentemente da guarda. A guarda, ela traz a ideia de você deixar de fazer ou não fazer alguma coisa naquele dia, o que não vai mudar nada no seu coração. Estão, né, atrás desse conhecimento de Cristo algo muito superior, né? Não é inchar a nossa vida com coisas daqui ou de maneiras que possam tentar agradar a Deus. Agradar a Deus é você ser dele. Você ter um coração dominado por ele, entendendo o que a gente deve fazer ou deixar de fazer. E quando a gente deixa Cristo orientar a nossa vida, queridos e queridas, né, não tem pretensão, né, tem aparência de sabedoria, mas vai longe, né, daquilo que Deus quer. O culto a si mesmo, o culto de si mesmo, uma religião de fabricação própria, cujo Deus também é criado ao modo dos seus adoradores. Nessa maneira de ser que ainda continua aí persistindo em templos, né, religiosos, chamados até de cristãos, é os adoradores que impõem o que Deus deve fazer, quando não, né? O verdadeiro adorador, ele está debaixo daquilo que Deus vem a falar no seu coração, e não determinar algumas coisas, né? O adorador impondo algumas coisas para o próprio Deus. É de falsa humildade, né? Finge ser humildes, ou fingiam lá na igreja de Colossos ser humildes demais para falarem diretamente com Deus, por isso criavam os seus mediadores, né? De rigor ascético, refere-se à crença de que, torturando a si mesmo, estariam aptos a alcançar um nível mais alto de santidade. Eles se torturavam, né? Não deixando de comer, de repente até algumas coisas que até gostavam, né? Mas se eu deixar de comer isso, eu vou agradar a Deus. E a palavra de Deus tem demonstrado, queridos, que não é o comer, o deixar de comer que agrada ou desagrada a Deus. Não é o que entra, né, na nossa, né, através da nossa boca, mas é o que sai, né? Porque o que sai mostra exatamente o que nós somos, o que nós pensamos. Né? Quando nós falamos alguma coisa entrega realmente, né, aquilo que nós realmente somos. Nós nos entregamos. A gente se entrega quando a gente abre a boca. Mesmo que a gente não perceba isso, mas quem está ouvindo percebe. Não tem como a gente esconder, né, o que realmente a gente tem no coração, mesmo que a gente crie aí, né, alguns subterfúgios, né, para tentar demonstrar um verdadeiro adorador, né, o seguidor de Jesus.
mas algumas expressões nossas nos entregam e a gente percebe que a gente não é tudo aquilo que de repente a gente pensa que a gente é. É justamente aí que a gente tem que se pautar, né, para uma reflexão mais para nossa, é tentar, né, é colocar mesmo a nossa vida nas mãos de Deus para que Ele nos ajude, nos oriente a cada dia, queridos irmãos e irmãs. Concluindo, né, Cristo é o fim do legalismo, porque Ele é o fim da lei, no sentido de que, cumprindo o seu propósito de conduzir-nos a Cristo, ela já não tem poder sobre nós. Cristo é o remédio para o misticismo. Aqueles que encontram tudo em Cristo não mais precisam procurar outro conhecimento ou experiência em qualquer lado. Cristo e a sua palavra são plenamente suficientes. Cristo é a negação do ascetismo. O sacrifício realizado no Calvário é eficaz para a nossa salvação, e qualquer objeto ou ação que queiramos acrescentar é o mesmo que contestar o poder da cruz e o poder de Cristo. Que Deus nos ajude, queridos, a compreender, né, o que realmente importa para Deus, o que realmente nós devemos, né, fazer, né, não é o que a gente vai fazer, o que realizar. Ele já coloca no nosso coração, e o que deve ser feito vai ficar assim claro, nítido, sem forçação, né, de barra. Não vai ser algo pesado, que é incapaz também, né? Ele já comprou, ele já deu para nós, né, a liberdade através da sua palavra, né, de algo maravilhoso e santo, que a gente não precisa criar um monte de coisas e situações para que Deus se agrade de nós. Nós somos imperfeitos, que eles vão colocar isso na nossa mente, né? No nosso coração. Nós somos imperfeitos, e o único capaz de nos dar, né, uma mente sadia e que vai dar clareza, né, para o entendimento da sua palavra é Cristo, queridos, e o seu Santo Espírito, né, que nos conduz. Deus nos ajude. Vamos orar. Pai eterno, ajude a cada um de nós pensarmos. A gente sabe que não é pelo muito falar também que nos conduz ao entendimento. Nos ajude, Senhor, a cada dia nos colocarmos mais diante de Ti. Ajude os irmãozinhos, Senhor, a pensar, a refletir sobre esse texto, a poder refletir o que realmente importa. É o Senhor que vai conduzir para uma vida santificada, e não formulações nossas que vai fazer com que a gente seja mais perfeito. Nos ajude, Paizinho, ajude meus irmãozinhos e irmãs também, a cada dia mais prosseguirmos avante, Senhor, nesse conhecimento pleno da Tua verdade, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, viu, a todos, e uma ótima semana. Amém.